Oiê, tudo bem? Estou aqui novamente para mais um episódio da nossa série Sobrancelhas Hiperrealistas, a meta. Essa é a nossa meta. Fazer sobrancelhas extremamente naturais. E nesse episódio a gente vai falar sobre a tão temida sobrancelha azul. Acho que um dos maiores medos que a gente tem quando a gente pensa em fazer micropigmentação é errar na cor, né? Errar na cor é muito ruim. E a sobrancelha azul, eu acho que ela é a mais temida de todas, porque quando a gente olha na rua, quando a gente anda e começa a observar, ainda tem muita sobrancelha azul. Ainda tem muita sobrancelha cinza, ainda tem muita sobrancelha avermelhada, além de outras coisas também que são horríveis, mas hoje a gente vai tratar principalmente da questão das cores. Por que acontece de mudar de cor? Por que acontece de ficar a sobrancelha acinzentada, avermelhada, arroxeada, enfim, de várias cores, todas as cores, menos o marrom, o castanho, que é realmente o que a gente quer para ter sobrancelhas hiperrealistas e super naturais. Então, para quem não me conhece, eu sou Kátia Scheffer, eu sou especialista em estética da face e criadora do método de sobrancelhas hiperrealistas. Bom, então o que é uma sobrancelha azul? Por que ela acontece? Como que acontece isso? Tá? Há um tempo atrás, a formação da tinta, ela acontece através da mistura de várias cores, tá? A gente não pega um vidrinho de pigmento e encontra lá só o marrom ali dentro, só o castanho. A gente encontra várias cores ali dentro. E antigamente era formado o marrom através da mistura do azul, do vermelho e do amarelo, tá? Então, essas moléculas, elas tinham um peso diferente. Cada cor tem um peso diferente. Então, com o tempo ia saindo o amarelo, ia saindo o vermelho e sobrava o azul na micropigmentação. Existia também a técnica em que a gente acabava usando muita profundidade. Então, o pigmento não conseguia sair. Dependendo da camada que tu vai colocar essa tinta na pele, ela vai conseguir degradar e expulsar esse pigmento da pele. Mas dependendo da profundidade que a gente coloca, quando é muita profundidade, não sai, a tinta não sai mais da pele. Então ela vira de uma micropigmentação, ela passa a ser uma tatuagem. Então por esses dois motivos, a gente tinha sobrancelhas azuis, tá? E a gente ainda tem sobrancelhas azuis. Então, são por duas razões que a gente ainda tem sobrancelhas azuis nas pessoas. Erro de tinta, são usadas tintas de formulação muito antiga, de qualidade que não é tão boa. E nós temos também a questão da profundidade. Uma das primeiras coisas que eu observava quando eu comecei a me interessar por micropigmentação eram os trabalhos que não são tão bonitos. Então eu olhava para aquilo e eu imaginava assim, nossa, eu não quero fazer sobrancelha azul. E eu tinha muito medo de fazer sobrancelha errada. Eu olhava para as pessoas com aquela sobrancelha feia e eu tinha muito medo, eu não quero fazer isso. E hoje a gente tem a possibilidade de não fazer mais essa sobrancelha azul. Então eu entendo o teu medo, eu também tinha, né? Mas a gente tem hoje muitas tecnologias que a gente pode se resguardar de não fazer esses trabalhos. Então, para a gente falar sobre sobrancelha azul, a gente vai precisar entender de cor. Nós precisamos estudar duas coisas distintas. O que é colorimetria e o que é pigmentologia? A colorimetria, ela se refere à mistura das cores. Lembra lá na escola, lá no primário, lá nas séries iniciais, a gente aprende a trabalhar com as cores. Lembra aquela misturinha do preto com o branco, da cinza, do verde com o vermelho,
da marrom e por aí vai. Ali a gente vai fazendo as misturas das cores e a gente vai compreender como é que as cores funcionam, como que acontece a mistura das cores para a formação de outras cores. Dentro da pigmentologia, a gente vai estudar o pigmento. O que tem dentro desses frasquinhos aqui? Que são as tintas de micropigmentação, tá? Dentro dessas tintas, a gente encontra várias tonalidades, tá? A gente encontra aqui embaixo, em cada frasquinho, dá pra ver? Um número de cor. E cada número de cor corresponde a um pigmento. Dentro desse frasquinho aqui, a gente tem um diluente, a gente tem um conservante e a gente tem o pó do pigmento, tá? Esse pó, ele tem diversas tonalidades. Então, dentro de um frasquinho, a gente pode encontrar para as sobrancelhas. Geralmente, o que a gente mais encontra no mercado hoje, tá? É preto, branco, vermelho e amarelo. É assim que a gente forma o marrom. Então, com esses, conhecendo o pigmento, sabendo quais são as tonalidades que a gente tem ali dentro, a gente consegue trabalhar com mais segurança com as tintas. Então, eu sei o que eu tô colocando dentro da pele, eu sei o que vai revelar depois da micropigmentação. A colorimetria, ela é só o estudo das cores, para a gente poder entender o que acontece com a mistura do preto, do branco, do vermelho com preto, do amarelo com o vermelho, para a gente poder construir os pigmentos de micropigmentação. Existe outro problema que causa uma cor que não é bonita, uma cor que não é legal, que é a profundidade. Quando a gente coloca o pigmento na camada certa, tá? Na profundidade certa, na camada certa da pele, a gente vai ter uma cor fiel à cor que a gente está utilizando. Quando a gente coloca a tinta dentro da pele, a gente tem vários fatores que vão modificar essa tonalidade, tá? Quais são esses fatores? A profundidade, quando a gente coloca na profundidade certa, na camada certa da pele, a gente, os nossos olhos, eles conseguem ver exatamente qual é a cor que a gente colocou ali. Quando a gente coloca em uma profundidade maior, a gente tem camadas a mais de pele em cima, a gente tem a incidência da luz que não consegue atravessar naquela camada de pele, então essa cor fica confusa. Tá? Essa é uma das questões que as cores mudam quando a gente coloca lá dentro da pele, tá? Outra questão que muda, tá? É o tipo de pele. Quando uma pele é mais seca, quando a pele é mais oleosa, a gente tem um brilho diferente, então a tonalidade também muda. Eu posso colocar a mesma tonalidade numa pele seca e numa pele oleosa, e essa tonalidade vai mudar. Ela vai ficar mais acinzentada, ela vai ficar mais avermelhada. Então depende também a escolha da tinta, depende da pele que a gente vai colocar. Outra causa de mudança de tonalidade é a degradação do pigmento. Quando a gente fala de preto, branco, vermelho e amarelo, que são as tonalidades que tem aqui dentro dessa tinta, existe uma hierarquia de durabilidade na pele, tá? Cada pigmento tem uma durabilidade na pele. Qual é a tinta que sai? Qual é o pigmento que sai primeiro? O amarelo. Então vai sobrar o preto e o branco e o vermelho. Depois é o vermelho que vai sair. Então vai sobrar o branco e o preto. E é aí onde a gente encontra as sobrancelhas acinzentadas,
porque resta essa coloração na pele. Então, qual é o segredo para não mudar de cor? Usar a tinta correta, usar a profundidade correta, e na profundidade a gente tem a durabilidade. Se eu fizer uma sobrancelha com muita profundidade, para que ela tenha uma duração de 3 anos, 4 anos, 5 anos, a gente vai ter essa degradação errada da tinta, então a cor vai mudar. O correto é nós trabalharmos na camada correta, que vai me dar a durabilidade de 1 ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Durante 1 ano, os pigmentos eles conseguem ter a mesma degradação, então eles vão sair todos ao mesmo tempo, todas essas cores vão sair ao mesmo tempo, tá? Assim fica mais fácil da gente compreender por que dá tanta cor errada. Porque geralmente, por que dá tanta cor errada? Porque a gente não conhece o que tem dentro do frasquinho. A gente não conhece profundidade de pele, a gente não consegue entender a camada de pele. Por isso que é importante a gente entender de colorimetria, que é o estudo das cores, de pigmentologia, que é o estudo dos pigmentos, e a gente conhecer de pele, que é a nossa tela, é onde a gente vai pintar o nosso trabalho. Então a gente precisa entender o que vai acontecer se eu colocar muito superficial. O que vai acontecer se eu colocar muito superficial? A tinta vai sair muito rápido, ela vai sair em 1 mês, em 2 meses no máximo. Então a nossa cliente vai retornar, e esse é o menor dos nossos problemas, porque a nossa cliente vai retornar, e o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a profundidade certa. Não foi erro de cor, não foi porque eu fiz suave demais, porque eu usei uma cor muito clara. Não, foi porque eu errei na profundidade. Então, quando a gente tem o conhecimento do pigmento e quando a gente tem o conhecimento das camadas de pele, fica muito mais fácil a gente atingir a camada certa, a cor certa e a gente ter a durabilidade de, enquanto dure essa sobrancelha, a gente tenha essa cor bonita e fiel ao que a gente gostaria que ficasse essa sobrancelha. Tá? O que é muito importante também a gente dissociar. É muito importante a gente saber que, como eu sempre falo e eu vou falar muito, tá? A micropigmentação é construída em cima de 3 pilares. Primeiro, não necessariamente nessa ordem, mas vamos usar uma ordem para ficar mais didático, mais fácil, tá? Primeira coisa é a escolha da cor. Depois nós vamos para a escolha do desenho e depois nós vamos para a escolha da técnica. Então, quando a gente fala sobrancelha azul, a gente sempre associa aquela micropigmentação antiga. Quando eu me refiro à sobrancelha azul, também pode ser cinza, também pode ser laranja, também pode ser qualquer outra cor que não seja marrom, que não seja o castanho. A gente sempre associa isso àquela sobrancelha toda pintada, bem saturada, né, com bastante quantidade de tinta ali. A gente sempre associa a micropigmentação mais antiga com essa técnica, tá? Só que não é só a técnica, compacta ou a técnica esfumada que muda de cor. O fio a fio ele também pode mudar de cor se a gente não usar a profundidade correta. Tem bastante cliente que chega e pergunta pra mim: ah, mas eu quero fazer o fio a fio, não quero fazer esfumada, não quero fazer compacta, tá? Beleza, mas isso não isenta de mudar de cor, do desenho não ficar bom, da sobrancelha ficar muito pesada. Por quê? Porque existe um direcionamento desse fio, existe uma escolha de cor desse fio e existe uma cor de desenho desse fio, tá? Então, quando a gente vai fazer a escolha de uma micropigmentação,
para que ela não fique azul, a gente tem que levar em consideração esses fatores, principalmente esses dois fatores, da escolha de cor e da escolha da técnica. Se eu faço o fio a fio muito juntinho, tá? Eu tenho um efeito final compacto. Eu tenho um efeito muito pesado. Se eu construo os meus fios com uma cor muito escura e tenho uma profundidade muito grande de pele, eu também vou construir uma sobrancelha compactada, uma sobrancelha esfumada, porque eu vou colocar numa camada da pele onde a cor vai escurecer e eu vou colocar numa camada de pele onde o pigmento vai se espalhar, vai esfumar. Vocês já devem ter visto muitos fios que ficam todos espalhados. Tu vai lá e faz o fio a fio, coisa mais linda no dia, mas depois ele se esfuma todo, ele vira uma cor só, ele vira uma coisa só, tá? E também tem o que a gente chama de sobrancelha pau a pau, de sobrancelha cerquinha, de sobrancelha espinha de peixe, que é fazer o direcionamento errado. A minha sobrancelha tá toda deitadinha pra cá, aí eu venho e faço uns fios retos, tá? Eu não vou ter um fio a fio natural. Então, só escolher a técnica fio a fio vai te dar naturalidade. A gente precisa fazer o direcionamento correto, a profundidade correta, o movimento correto do fio e a escolha certa da cor também. Então, quando a gente pensar em fazer sobrancelha, uma das coisas que a gente precisa ter menos medo é da cor. É só conhecer o pigmento que a gente vai fazer a escolha da cor certa, tá? E fazendo o direcionamento certo dos fios, fazendo um desenho legal, a gente vai ter uma sobrancelha super natural, super realista.